Bem-vindas ao podcast Face Yoga Paula Sá. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial, portanto, que é a nutricionista Sandra Ribeiro. Portanto, ela vem aqui falar-nos, portanto, ela é nutricionista, ela é criadora do programa também Leve para Sempre, com um livro também Leve para Sempre, que vem ajudar muito nesta forma também de vermos e de estarmos, não é? É uma forma de estar mesmo. E este programa já impactou milhares de pessoas no nosso país, portanto, no nosso país e não só, possivelmente, não é? Mas já impactou milhares de pessoas, o que é fantástico mesmo. Portanto, eu queria dar aqui as boas-vindas então à Sandra. Obrigado, Sandra, de coração, de estar aqui hoje connosco. Obrigada pelo convite, Paula. Com muito prazer. Eu queria que a Sandra falasse um bocadinho de si, do seu percurso também, do seu percurso, este caminho até chegar a este programa que já impactou tantas pessoas de forma tão positiva. Bom, isto foi mesmo assim uma jornada, não é? Ou seja, o programa já existe há 6 anos. Ao longo destes anos já foram eliminados mais de 9.000 quilos, portanto, estamos a falar em 9 toneladas de gordura, daquele peso que eu consigo contabilizar, porque eu nem contei desde o início, desde a turma número 1, nós já vamos na turma 42, portanto, isto é apenas um número que na realidade representa muito mais que isso, representa a mudança na saúde, na energia, na vitalidade, representa muito também a mudança na autoestima destas mulheres, representa muito a mudança nos hábitos alimentares das famílias, porque quando eu toco uma mulher, porque o meu programa é dirigido a mulheres, eu sei que vou também trazer impacto positivo para a família e depois também de uma forma geral aqui para a comunidade. Então, e como é que ele surgiu? Como é que surgiu esta necessidade? Porque ele foi o primeiro programa em Portugal do género, quando ainda não se falava em Zoom, quando ainda não se falava em online, quando ainda não se falava em trabalho de grupo, quando ainda parecia muito estranho o nutricionista sair do seu consultório e começar a trabalhar em grupo. Eu já tinha trabalhado em contexto de patologias, em grupo, mas em contexto hospitalar, mas realmente nunca tinha trabalhado assim ao nível mais das comunidades e desta forma de chegar até às pessoas. E isso obviamente faz parte de um trajeto, faz parte desta minha missão de levar a mensagem mais além, faz parte também de uma descoberta, ou seja, eu sempre fui muito criativa, muito atrás daquilo que eu acho que o meu paciente vai precisar e um dia, em formações que eu fiz nos Estados Unidos e no Brasil também, eu comecei a ver que de facto este modelo de grupo, que eu se calhar tinha alguma resistência, achava que era só mesmo em contexto hospitalar, comecei a ver que de facto eu conseguia chegar a mais pessoas de uma só vez. E comecei a baixar aqui esta minha crença de que não, se calhar trabalhar em grupo não tem o mesmo resultado de trabalhar individualmente. Mas quando eu comecei a implementar, eu fiz isso, a primeira turma foi presencial, mas logo comecei a receber contactos de pessoas de outras cidades, tenho que fazer em Lisboa, tenho que fazer em Coimbra, tenho que fazer no Algarve. Então foi aí que eu disse, ok, então por que não? Já que eu não posso dividir-me aqui por estas cidades todas e estar 8 semanas nesse local, por que não fazer online? E hoje em dia nós temos não só as portuguesas de Portugal, mas as portuguesas que estão espalhadas pelo mundo e também já tive outras nacionalidades, outras mulheres que falam português, mas que são de facto de outra nacionalidade. Portanto, tem sido uma jornada maravilhosa, tem sido uma redescoberta, ou seja, aquilo que eu achava que só poderia ser feito no consultório, agora faço de forma online e não somente individual, mas de forma em grupo, e a pessoa que está em grupo sente um estímulo enorme, porque a primeira coisa que as pessoas me dizem normalmente quando estão em grupo é: eu nunca pensei que as outras pessoas sentissem as mesmas dificuldades que eu. Isso é muito reconfortante, é muito bom saber que nós estamos num grupo com os mesmos objetivos, mas com as mesmas dificuldades, porque há aqui uma conexão, há aqui um companheirismo, há aqui um olhar em frente rumo aos mesmos objetivos. É verdade, e até aqui um ponto que a Sandra focou, é mesmo esta questão da comunidade, estarmos em grupo, não é? Eu agora lembrei-me, porque quando falamos também, se fala às vezes, tem-se falado mais recentemente das zonas azuis, um ponto comum entre as zonas azuis é este efeito de comunidade, não é? De darmos as mãos, temos o mesmo objetivo, vamos juntos e é muito melhor. Realmente faz todo sentido, e no online nós conseguimos ir dar as mãos às pessoas que estão do outro lado do mundo, e é maravilhoso, porque é verdade que a Sandra não conseguiria estar, não é? Com todas as pessoas, ao mesmo tempo era impossível, mas numa sala digital, portanto, é virtual, acaba por ser muito mais simples e
igualmente impactante. Eu trabalho com educação online Exatamente. e é muito impactante mesmo. E depois este programa do Leve para Sempre, à medida que vamos descobrindo um bocadinho mais do programa, percebemos que não é só leve no peso, mas é também leve cá em cima, leve a nível emocional, não é? É muito uma forma de estar mais leve. Portanto, É, e isso faz toda a diferença, até a nível de resultados. Portanto, qual é então aqui também o impacto das nossas emoções? Portanto, trazer esta leveza para a nossa vida, portanto, uhum. super bem escolhido nesse aspecto. Sim. Eu só para fazer aqui uma contextualização, quando nós aprendemos na faculdade sobre nutrição, lá atrás nós aprendíamos um pouquinho desta parte comportamental, mas realmente o trabalho do nutricionista sempre foi mais técnico, mais de ajudar em termos da nutrição em si, como é que nós podemos trazer mais saúde para o nosso paciente. Como é que podemos ajudá-lo nas suas patologias, nas suas dificuldades, como é que o podemos colocar a alimentar-se e ter um estilo de vida mais saudável. Mas nos últimos tempos tem havido uma tónica cada vez mais forte nesta mudança comportamental e na questão emocional e mental. E já há muitos anos mesmo, desde antes do programa Leve para Sempre, que eu trabalho a questão mental e emocional, porque eu não consigo dissociar a mudança que nós vamos fazer em termos de alimentação, não consigo dissociá-la de mudanças de estilo de vida, e essas mudanças de estilo de vida têm que ter primeiro uma consciência, uma percepção do o que é que está inerente também à nossa base emocional e mental, porque muitas vezes estão aí os entraves das mudanças que nós queremos implementar, ou muitas vezes está aí a origem das coisas que nós não estamos a fazer e das coisas que estamos a fazer e que estão a prejudicar o nosso estilo de vida. Ou seja, como é que nós estamos a lidar com a nossa adversidade, como é que nós estamos a lidar com o stress, como é que nós estamos a lidar com os desafios, com as responsabilidades, com aqueles pratos todos que nós temos que girar na nossa vida. Então, um dos pilares basilares de todo o trabalho que eu faço é um pilar mental e um pilar emocional. Ou seja, não basta apenas eu dizer ao meu paciente ou à minha aluna que tem que comer isto e não pode fazer aquilo e achar que realmente isso se vai concretizar. Portanto, não é só porque a nutricionista disse que qualquer coisa muda e as coisas são implementadas. Então é necessário também criar aqui estruturas para que a pessoa redescubra dentro de si ferramentas que já tem, portanto, ferramentas para lidar com esse stress, para lidar com a crítica, com a autocrítica neste caso, com o autojulgamento, para começar a sentir-se melhor em todas as dimensões da sua vida e obviamente isso vai ser trabalhado paralelamente com a alimentação, porque eu costumo dizer, não há mudanças de energia e de saúde se nós trabalharmos apenas só este lado mais comportamental, emocional, mental, obviamente que isso tem que ser trabalhado concomitantemente com um lado mais físico, ou seja, temos que de facto nutrir o nosso corpo e temos que retirar ou pelo menos aliviar bastante aquilo que o está a intoxicar, aquilo que nos está de facto a dificultar esta vida. E depois, quando nós também trabalhamos em comunidade, também há esta partilha, e esta partilha, esta camaradagem, esta inspiração através de outras mulheres também nos ajuda a aprender de uma forma prática apenas pelo exemplo, porque nós não aprendemos somente pela reflexão que fazemos connosco próprios, das ações que começamos a implementar. Eu costumo dizer que eu trabalho muito com a identificação das situações, com a identificação de caminhos para lá chegar, com a mão na massa, com a estratégia, com o plano de ação. Mas não é só esse caminho estruturado que muda a forma como nós vemos a nossa alimentação e o nosso estilo de vida, é também a forma como nós vemos os outros lidarem com os seus desafios e com os seus objetivos. Muitas vezes aquilo que a outra colega diz também me inspira a querer experimentar a mesma coisa. Aquilo que alguém superou também me inspira a pensar que se calhar eu também posso fazer o mesmo. Então o meu papel como nutricionista acaba por ser ainda mais enaltecido pelo conjunto desta comunidade que se ajuda e que se inspira. Porque um dos pilares da medicina de estilo de vida é justamente a conexão social. Eu sou certificada em medicina de estilo de vida e, portanto, trabalho, obviamente, nos meus programas e na minha consulta, tudo aquilo que diz respeito aos pilares da mudança do estilo de vida, que diz respeito à alimentação, à atividade física, à gestão de stress, à gestão das emoções, diz respeito ao sono também,
evitar substâncias que são tóxicas e também esta conexão social. Por isso é que falavas então das zonas azuis, porque realmente aqui o espírito de comunidade, a sensação de sermos um ser gregário, não é? Que estamos sempre juntamente com outros seres humanos e é isso que nos alimenta, é isso que nos faz crescer. Isto é muito importante para nos sentirmos não só inspirados, mas é quase que ir buscar uma energia fora de nós para alimentar aquilo que nós já temos dentro de nós, porque eu costumo dizer sempre que a energia, a capacidade, essa ação, ela já está dentro de nós. Nós só precisamos é descobrir a forma de a ativar, precisamos descobrir a forma de tornar isso um hábito, um caminho, uma jornada, algo que podemos eventualmente cair um pouco, mas também depois sabemos como nos levantar, porque aqui não há vidas perfeitas, não há um estilo de vida perfeito, há sim um estilo de vida cada vez mais equilibrado e que nos vai trazer de facto mais essa saúde, equilíbrio mental, emocional e físico. Sim, faz todo sentido, não é? Portanto, é mesmo trazer um estilo de vida, não é dizer vamos fazer agora 2 meses um plano alimentar super rígido, vamos proibir alimentos que depois a seguir o que é que vai acontecer? Nós já sabemos, não é? Ouvimos tantos casos, eu emagreci não sei quantos quilos e depois ganhei tudo outra vez, não é? E é mesmo isto, essas mudanças, que às vezes até é melhor fazer uma pequena mudança hoje, outra pequena mudança amanhã, mas sustentável, não é? Coerente. E uma coisa que a Sandra disse e que fez muito sentido é que nós também sabemos lidar connosco durante o processo, porque nós somos autocríticos, não é? Nós somos muito autocríticos e quantas vezes eu não ouço, portanto, até a nível pronto, do yoga facial, eu hoje falhei a minha rotina, esta semana falhei e notei, está tudo ok, agora vamos continuar. Não é continuarmos, não é? Portanto, é vivermos nesta harmonia de, ok, portanto, não é perfeito, mas é bom e vamos continuar. E, por exemplo, a Sandra acha que o que é que acha daquelas, portanto, muitas vezes aqueles planos, daquelas também modas, das modas, que é vamos proibir determinados alimentos, portanto, isto a longo prazo é sustentável, é possível, portanto, a nível de saúde e a nível de peso, de manter, portanto, quais são os resultados que vamos encontrar aqui? Bom, vários estudos têm demonstrado que, de facto, aquelas atitudes muito restritivas têm resultados, sim, mas têm resultados que se mantêm durante pouco tempo. Porquê? Por um lado, porque nós sabemos que vivemos em família e vivemos em sociedade. Logo, quando nós imaginamos, eu costumo perguntar assim aos meus pacientes, quando me dizem que estão a fazer alguma restrição, não como hidratos de carbono, não como banana, muitas coisas que às vezes as pessoas não comem, não como pão, não como arroz, e eu pergunto assim, ok, então, mas isso está a fazer com que propósito? Porque quero emagrecer, certo? Então, e quanto tempo é que se imagina fazer isso, cortar esses alimentos todos? E a pessoa normalmente não sabe bem responder. Não sei, mas eu aguento bem. E eu pergunto, mas aguenta a vida toda? Direitinho a vida toda? Não, a vida toda não, isto é só mesmo para emagrecer. Ok, então o que é que vai acontecer quando eu retiro um alimento ou um grupo de alimentos e atinjo um determinado objetivo e depois o que é que vai acontecer quando então eu já atingi o objetivo, mas volto a introduzir esses alimentos? A questão é que nós só conseguimos manter resultados com as ações também mantidas. Então, se eu vou ao ginásio e tenho uma determinada forma física, capacidade respiratória, cardiovascular, e eu conquistei, toda a gente consegue entender que se eu deixar de ir ao ginásio durante 2 meses, eu vou regredir, nem preciso de 2 meses, não é? Eu vou regredir naquilo que eu conquistei. Então, quando nós falamos assim, por exemplo, no ginásio, é mais fácil da pessoa perceber que um resultado conquistado depois vai-se perder. Mas na alimentação, a resposta mais rápida das pessoas é: eu vou fazer isto para atingir X resultado. E quando eu atingir X resultado, ok, então aí eu já posso respirar porque já atingi. Só que tudo na nossa vida tem a ver com o resultado, é de facto o resultado dos comportamentos que eu tenho. Então o que é que vamos fazer aqui ao contrário do que a pessoa, muitas delas estão habituadas a fazer, que é restringir e emagrecer. Depois passa se calhar a altura do verão, que era o mais importante, aligeiro no inverno, volto a recuperar. E andamos aqui aquilo que se chama, não é, as dietas de ioiô, e sobe e desce. Então, o que é que nós precisamos de fazer? Primeiro, nós precisamos de perceber como é que é o nosso estilo de vida, quais são os meus hábitos. Se eu vou jantar fora, se eu almoço fora, se eu levo lanches, se eu faço um jantar muito volumoso em família à noite, se é um jantar muito elaborado, se é com mais adição de gordura, de molhos, como é que é o meu estilo de vida? Como é que eu faço agora? E depois perguntar-me assim, ok, o que é que eu estou disposta a modificar um pouco?
Será que eu quero abdicar da vida social? Não. Mas será que eu quero diminuir a frequência? Será que eu quero ser mais consciente nas vezes em que eu vou jantar fora? Será que eu vou jantar fora só porque não tive nada para cozinhar e peço alguma coisa fora? Ou será que eu vou jantar fora com o propósito de estar com a minha família, de estar com os meus amigos, de ter um momento social? E quando eu vou socialmente a essas refeições mais conscientes, será que eu posso ser também mais consciente nas minhas escolhas? Será que em vez de eu estar a comer distraída, eu posso ponderar quantas vezes é que eu vou petiscar as entradas, quanto é que eu vou comer do prato principal, se eu vou comer a sobremesa ou se vou dividir, se eu vou beber 1 ou 2 copos de vinho ou refrigerantes ou se eu vou fazer metade e acompanhar com água? Então, quando nós começamos a refletir sobre qual é o estilo de vida que eu sou capaz de ter um compromisso, o que é que eu não sou capaz de abdicar totalmente, mas o que é que eu sou capaz de aligeirar? Será que eu, em vez de ir almoçar todos os dias fora, no trabalho, por uma questão de que eu não preparei nada ao jantar, será que eu posso começar-me a preparar ao jantar, cozinhar mais e depois levar para o almoço do dia a seguir para ser uma refeição mais controlada e equilibrada nutricionalmente? Será que eu posso fazer isso? Será que em vez de eu ir ao café, será que eu posso levar os meus lanches? Então aqui, com estes exemplos todos, já estamos a ver que não se trata de cortar, trata-se de reestruturar, de reorganizar. Só que para isso nós temos que deixar aquela mentalidade de ok, eu estou assim, eu não gosto, e reagir, porque o problema é que nós reagimos. Nós estamos insatisfeitos e está-nos a afetar a energia, a nossa vontade, está-nos a afetar a autoestima, está-nos a afetar também a nossa imagem, que é uma coisa obviamente muito importante, e nós queremos uma coisa rápida, nós reagimos, então vou cortar tudo. E nós partimos de uma base de descontentamento, às vezes até uma raiva, não é? Que eu sinto isso, que as minhas alunas, as minhas pacientes dizem muito isso, que é uma revolta interna, uma insatisfação. E aquilo que eu pergunto é, ok, eu sei que esse momento é bastante delicado, mas se nós formos acompanhados por alguém que nos vá orientar, nós deixamos de reagir e passamos a agir estrategicamente. Com isto tudo que eu tive aqui a dizer, vamos olhar para o nosso dia, vamos olhar para a nossa vida, vamos olhar para os nossos compromissos, para as nossas realidades, vamos ver o que é possível, o que é que daqui está a trazer dano, vamos ver o que é que daqui pode ser melhorado e vamos começar a implementar um passo a passo, que às vezes não tem que ser tudo na primeira semana, aliás, não deve ser, porque quando é tudo na primeira semana é avassalador, é muita coisa, se calhar não vou dar conta de tudo e se calhar vou mandar tudo para o ar. Então, com estratégia, nós vamos começar a pegar naqueles pilares que vão trazer resultados mais rápido, mas que parecem subtis, para depois nós começarmos a encaixar outras áreas da nossa vida. E, obviamente, aqui vem sempre à tona a organização, o planeamento, a decisão, a consciência, o conhecimento dos alimentos, o conhecimento do nosso corpo. Portanto, várias coisas que nós temos que trabalhar com a orientação, porque sozinhas se calhar não vamos lá chegar, porque a história e a nossa história de vida se calhar tem-nos dito que não conseguimos sozinhas. Então, às vezes mais vale, de facto, colocarmos na mão de um profissional em que nós possamos ver o trabalho, possamos ver de que forma é que essa pessoa trabalha, para ver se nos identificamos e deixarmos levar por uma metodologia, por uma mão amiga, por uma orientação, por alguém que é profissional e que consegue levar-nos a ter resultados, porque não será nunca com estratégias reativas e de restrição e de eventualmente casos críticos de deficiências nutricionais, perda de energia, perda de massa muscular, eliminação de líquidos que não seria o ideal, portanto várias coisas que as pessoas fazem para atingir o seu objetivo. É uma coisa que não é difícil, mas é necessário ter estratégia. Sim, faz toda a diferença e muitas vezes essas pequenas mudanças, como a Sandra estava a dizer, fazem com que, por exemplo, vamos imaginar, eu vou conhecendo o meu corpo, eu se passo do 8 para o 80, eu não vou ter tempo para conhecer como é que o meu corpo reage, não é? E se eu vou conhecendo o meu corpo, vou-me conhecendo, este suporte faz todo sentido, porque sozinhos é muito fácil desmotivar. O ser humano não é, portanto, é muito fácil, nós acabamos de ficar desmotivados, ou não temos resultados em poucos dias, já vou ficar desmotivada, vou dizer não vale a pena, estou-me aqui. Não, portanto, e é mesmo isto, ter este suporte, este acompanhamento, fazer pequenas mudanças, porque isto eu acho que é como em tudo da vida. Quando é muito rápido, como é que é aquela expressão? Quanto mais alta é a queda, não é que é, quanto mais rápido se Mais alto, maior é a queda, não é? Mas eu também não coisa, vou essas expressões.
Eu acho que é isso. É muito assim, tanto nós de repente mudarmos tudo, também vai cair tudo, não é? Eu posso até ter emagrecido 10 quilos em pouquíssimo tempo, 20 quilos, mas depois vou recuperar aquilo tudo. Se queremos algo que vai nos. É isto, sobretudo, é autoconhecimento. Eu vou conhecer o que é que me faz bem, como é que eu reajo. E eu até estava a ouvir aqui a Sandra, estava a pensar, é verdade, eu quando estou nos meus momentos sociais, eu desconecto-me completamente, eu estou na conversa e não me apercebo, e quando olho assim a quantidade de coisas que eu já comi, que é impressionante, e é muito melhor se eu antes, ok, já sei que estou neste momento, não é? Portanto, eu vou colocar no meu prato e vou falando e não vou tocar nem mais nada, o que está no meu prato é suficiente, mas a realidade, eu digo sempre isto, mas depois é uma questão de treino também, porque eu quando chego lá começo logo a conversar e eu sou muito de, portanto, na parte até quando falamos das personalidades, também eu sou muito vermelha e amarela, então esta parte é tudo, começo tudo, faço muito rápido, mas ao mesmo tempo também me disperso muito, portanto é muito fácil para mim dispersar, mas ter esta consciência, eu já sei que sou assim, então eu tenho que criar estratégias que vão funcionar comigo. Portanto, cada um, isto é mesmo autoconhecimento, eu acho que é excelente. E, por exemplo, planear as refeições pode ser também uma boa ferramenta, uma boa estratégia para nos conseguirmos manter focados, porque quando eu faço, olha, vou fazer o que há, portanto, eu estou a fugir do meu objetivo, eu estou a perder, tanto o meu foco. Portanto, quando há aqui este planeamento, eu acho que ajuda muito também. E por exemplo, quais são as dicas da Sandra para no planeamento? Portanto, dicas tanto assim mais, porque eu vou planeando, não é? Portanto, como toda a gente, mas não é só planear, não é? Portanto, é um bocadinho mais do que isso. Então, estavas a dizer uma coisa muito importante, que eu trabalho com as minhas alunas e pacientes, e nós percebemos qual é o nosso estilo mais de personalidade ou de comportamento. Porque quando nós depois vamos a implementar a estratégia, muitas vezes as estratégias, apesar de nós trabalharmos em grupo, as estratégias não são iguais para todas as pessoas. Porque a ideia de trabalhar em grupo e que é igual para todos, nós trabalhamos em grupo para que cada qual identifique os seus pontos mais cegos, os seus pontos de evolução, os seus pontos que já está mais avançado e aqueles que ainda precisa trabalhar, e cada qual vai se versar sobre essas áreas com este apoio. Então, quando nós falamos em planeamento, então aqui é que vemos estes estilos diferentes, porque há pessoas que não gostam de planear e outras que são muito organizadinhas e planeiam tudo assim até ao pormenor. Mas depois temos ali no meio termo temos outras possibilidades. Então, quando me falavas aqui do vermelhinho com o amarelo, o vermelhinho é aquele mais que vai para a ação, mas se calhar não se organiza tanto. E o amarelinho também tem aquela coisa que é, se entretanto alguém me distrair, já foi e já não planeei nada esta semana, porque esta semana é tudo para ir jantar fora e por aí fora. Então, quando nós nos começamos a conhecer também, que existem alguns testes para nós fazermos isso, nós começamos a perceber que não há nada de errado quando eu não quero ser aquela pessoa super organizada e metódica que escreve tudo direitinho e que faz tudo consoante o plano. Porque muitas pessoas às vezes até me dizem que, Sânia, eu até planeio tudo, mas depois quero comer outra coisa diferente. Então está tudo bem. Nós precisamos é de partir de uma base de entendimento, o que é que funciona para mim. Então, para mim, por exemplo, funciona muito bem eu cozinhar coisas soltas. Para outras pessoas não funciona. Há pessoas que gostam de cozinhar todos os dias e cozinhar refeições do absoluto zero. Eu gosto de cozinhar a mais, gosto de cozinhar um salmão, gosto de cozinhar umas batatas no forno, gosto de cozinhar uns legumes no forno, gosto de fazer uns legumes também salteados, gosto de fazer uma quinoa, gosto de fazer um arroz, gosto de estufar um peixe, gosto de fazer uma omelete e faço tudo separado e depois guardo direitinho. E eu costumo dizer que a minha casa às vezes há o buffet. Umas vezes há umas receitas elaboradas, mas outras vezes há o buffet. Cada qual serve-se aquilo que há de acordo com o que lhe apetece. Então, o meu prato pode ser diferente do prato da minha filha, por exemplo, porque são coisas que estão prontas e cada um vai montando o seu prato com as opções de vegetais, de proteína e hidratos de carbono que existem, começando pela sopa. Só que outras pessoas gostam de cozinhar todos os dias, mas outras pessoas gostam de fazer metade e a outra metade já está pronta. Vamos imaginar que eu vou fazer um arroz de frango. Se calhar, em vez de eu fazer o arroz de frango só para hoje, eu se calhar posso fazer, em vez de um frango estufado, estufar logo dois e pegar no outro frango e congelá-lo. Da próxima vez, já em pedacinhos, da próxima vez, quando eu fizer outra vez o arroz de frango, que não vai ser no dia a seguir, porque há pessoas que não gostam de comer igual 2 dias seguintes, então eu congelo e pode ser para outra semana ou pode ser para daqui por 15 dias, em que se calhar até nem preciso fazer com arroz, posso só colocar uma massa a cozer junto com aquele frango que já está estufado. Então eu poupei imenso tempo, porque o tempo
que eu demoro a estufar um frango é basicamente o mesmo que eu demoro a estufar dois, só preciso de uma panela maior. Então aí nós poupamos tempo. Há, por exemplo, umas refeições do forno, que eu faço, por exemplo, um tabuleiro de forno com batata, por exemplo, batata doce, com peixe, com vegetais, que eu posso cozinhar aquilo, aproveitar os vegetais, deixar o resto para o dia a seguir e cozinhar outra coisa que eu esteja a fazer no tacho e fazer daquilo a refeição. Ou seja, já que eu vou colocar um tabuleiro de legumes no forno, então eu vou pôr ali um bocado, se calhar, de salmão ou pescada, ou vou pôr ali algum robalo, por exemplo, e já vou cozinhar ou para aquela refeição ou para outra refeição a seguir. E nem sempre a refeição que nós aquecemos, ela fica com um sabor diferente, porque muitas vezes tem a ver com a forma como nós aquecemos, não é? Ou aquecemos no forno, ou aquecemos no micro-ondas, mas colocar água para hidratar, para não secar, é muito importante para aquela refeição parecer, de facto, fresca. E eu tenho isso que muitas alunas fazem a experiência e depois lá em casa ninguém repara que a refeição não foi pronta toda, 100% naquele momento. Então esta parte de descobrir como é que funcionamos no nosso planeamento é fundamental. E aquelas pessoas que detestam planear, então o que é que eu sugiro que elas façam? Normalmente as pessoas que detestam planear e que pedem a minha ajuda, quer dizer que elas também não estão bem, ou com a saúde, ou com o peso, ou com qualquer área relacionada com isso. Porque aquela pessoa que não gosta de planear, mas faz uma coisa equilibrada e está bem, não precisa de procurar ajuda. Mas normalmente as pessoas que procuram a minha ajuda e que não gostam de planear é aquele estilo de pessoa que chega a hora de jantar e fica ansiosa porque não sabe o que fazer para jantar, tem que descobrir qualquer coisa para fazer para jantar, não descongelou nada, não tem nada preparado, não se lembra do que é, então todos os dias é o momento para aumentar a ansiedade na hora de fazer a refeição. Quando nós aumentamos a ansiedade, nós criamos aqui um desequilíbrio, ou seja, quando eu tenho mais ansiedade, os meus pensamentos não são tão positivos, quando eu penso de uma forma mais ansiosa, eu tendo a agir também com mais impulsividade. E essa impulsividade vai nos gerar também impulsividade para comer coisas que não são aquelas indicadas naquele momento. Então a pessoa às vezes chega a casa, já está ansiosa por jantar, mas já está a petiscar pão, já está a petiscar queijo, já está a petiscar umas bolachinhas, porque já está a aumentar a ansiedade após o dia de trabalho, antes de começar a fazer a refeição. Então eu costumo dizer nesses casos, ok, ainda não está preparada para se organizar, para fazer um planeamento mais direitinho, mesmo que seja um planeamento de planear 3 dias e depois aqui por outros 3 dias planear. Então vamos fazer ao contrário. Nesse momento em que gera ansiedade, que não sabe o que é que vai fazer de jantar, alguma coisa vai acontecer para o jantar, certo? Então a pessoa diz, claro, tem que arranjar qualquer coisa para dar para a família. Ok, então quando acabar de jantar, escreva o que é que fez. Mas aquilo não foi muito equilibrado. Então vamos lá, escrever o que é que fez, melhorando a qualidade. Vamos imaginar que eu fiz um bife de frango com batatas fritas e um tomate. Só cortei tomate. Então eu começo a pensar, depois da refeição, depois de eu já estar melhor, já jantei, eu posso pensar, ok, eu posso fazer na mesma estes bifinhos grelhados, posso fazer um arroz de ervilhas e posso fazer um tomate com alface, por exemplo. Então nós pegamos naquilo que eu já fiz, só que depois de estarmos bem, depois de comermos, depois de estarmos, já passou aquele stress, então aí eu vou olhar para a refeição e dizer, ok, o que é que eu poderia, numa situação mais tranquila, ter feito diferente? E se eu fizer isto todos os dias, durante 15 dias, eu já tenho 15 dias de refeições para os próximos 15 dias. Claro que depois vai aparecer aquela pessoa que diz, eu sei, mas eu não gosto nada de fazer tudo igual. Ok, então vamos olhar para aquilo, porque há para todos os gostos, não é? Vamos olhar para aquilo, então eu fiz um bife de frango com arrozinho de ervilhas, ok, então posso fazer um bife de frango com uma massinha com tomate. E fiz uma saladinha de alface e tomate, ok, posso fazer uns brócolos a vapor, posso juntar uma cenourinha. Porque eu não estou a começar da tela em branco, porque o problema é nós queremos chegar a casa, não temos nada, não vimos nada e que temos que puxar todos os dias pela nossa cabeça. Então, se nós nunca começarmos pela tela em branco, nós vamos começar sempre por uma estrutura. Não é isto que eu quero. Ok, não é salmão que eu quero, vou para o frango. Não é frango que eu quero, vou fazer ovos. Não é ovos que eu quero, vou pôr atum. Vamos trocar ali consoante as coisas que nós temos em casa. Então isto vai nos dar
para cada personalidade, para cada estilo de comportamento, vai-nos dar aqui várias possibilidades de nós sermos mais organizadas na nossa alimentação, sem ser necessário fazermos igual à outra pessoa, porque aquilo que a outra pessoa faz e que resulta para ela, pode de facto não resultar para mim, eu estar sempre em conflito, porque eu não consigo fazer aquilo para o resto da vida. Então esta visão de olharmos para dentro, testarmos e ver o que é que resulta para nós, que está na base da nossa mudança de estilo de vida para toda a vida, porque aí sim eu vou encontrar um estilo que eu consigo fazer porque está adaptado à pessoa que eu sou e à pessoa que eu quero ser, porque há pessoas que têm um determinado padrão, mas que sentem que não é aquele que querem continuar, então vamos fazendo mudanças, mas aquela pessoa que de facto não quer mudar esse padrão, está tudo certo, vamos então encaixar aqui formas de vivermos em mais harmonia connosco próprios para termos melhores resultados. Sim, faz todo sentido. Por exemplo, eu sinto que se tiver que, portanto, quando estou a planear, acabo por também ver o que é que eu tenho aqui em casa, não é? O que é que tenho disponível para preparar. Vou fazer compras, o que é que eu vou comprar para não comprar coisas que depois vão ficar encostadas na despensa, não é? Ocupar espaço e depois vai-se estragando. Eu tenho esse cuidado também de ir ao supermercado e ter já um bocadinho em conta aquilo que vai ser, portanto, que vai ser preparado ao longo da semana. Também tenho em conta de não ir muito ao supermercado com fome, porque que eu começo logo a querer comprar coisas que não interessam, portanto, não é? E tenho tido este cuidado de deixar de comprar muitos produtos industrializados, portanto, em vez de desembalar, descascar, não é? Portanto, digamos assim, portanto, é mais, acho que, portanto, aqui faz todo sentido, é muito mais saudável. E quando vamos também ao supermercado, devemos ter alguns cuidados, tanto escolher tanto escolher os alimentos, dar preferência a determinados portanto, alimentos, o que é que se tem que ter cuidado também quando se lê rótulos, porque eu sou muito sincera, eu no outro dia estava no supermercado e tinha estado antes a fazer pão, tinha estado a fazer pão em casa, portanto, e era água, farinha, fermento, sal, simples. Chego ao supermercado, vejo uma lista que aquilo nunca mais acabava de ingredientes para pão e disse, meu Deus, o que é isto? E muita coisa que eu não conhecia e eu até gosto imenso de ler sobre nutrição e tudo, e tinha lá ingredientes que eu nunca tinha, que eu não conheço lado nenhum aquilo, portanto aquilo não vem da natureza, digamos, não é como uma batata, mas o que é que temos que, quando vamos ao supermercado, o que é que devemos ter, o que é que devemos privilegiar e o que é que devemos ter algum cuidado também? Bom, primeiro de tudo, eu costumo dizer que se nós não conseguíssemos comprar aqueles ingredientes soltos para fazer aquela receita, se calhar é muito provável, não é 100% real, mas é muito provável que sejam aditivos alimentares, está bem? Porque às vezes temos uns nomes estranhos, mas que na realidade é algo positivo. Mas na maioria dos casos, se tiver nomes muito estranhos e que nós não conseguimos comprar para fazer o alimento em casa, então a probabilidade é de ser um alimento muito processado se tiver muitos destes nomes e destes ingredientes. Aquilo que é importante nós fazemos quando nós vamos ao supermercado é nós pensarmos de uma forma muito prática. Até porque nós gastamos muito dinheiro nos supermercados, necessariamente, que nos vai tirar do bolso e nos vai também tirar da saúde. E que depois o vamos gastar em apoio profissional. Portanto, é aqui uma pescadinha de rabo na boca, não é? Então, quando nós vamos ao supermercado, é muito importante, primeiro, uma coisa que já disseste, Paula, que é ir sem fome. Porque quando nós vamos com fome, nós somos muito mais atraídas pela sensação que os alimentos nos dão, não é? Nós passamos no corredor das bolachas, apetece-nos tudo. Mesmo que não sejamos daquelas pessoas de abrir o pacote, que algumas abrem e comem, mesmo que não sejamos desse género, nós vamos pôr no carrinho, porque está-nos a apetecer. E depois até nos podemos arrepender daquilo quando já estamos melhor e para que é que eu comprei isto tudo, agora também vou comer, mas naquele momento dá mais vontade, de facto, de levarmos aquilo para casa. Então essa é a primeira regra, nem é regra, eu costumo dizer que eu trabalho por princípios, porque a palavra regra às vezes parece que é muito restrita, não é? Mas se trabalhamos por princípios ok, eu não vou ao supermercado quando eu sei que eu não estou no meu melhor poder para decidir o que é melhor para mim. Então, se eu entrar no supermercado para comer uma fruta, para comer um iogurte, se calhar eu vou estar muito mais capaz de tomar boas decisões. O segundo ponto é nós levarmos uma lista de compras, porque se nós vamos
sem lista, o que é que muitas vezes acontece? Nós entramos no corredor da esquerda, da direita, então entramos em todos os corredores para ver o quê? Se nos falta alguma coisa. E quando nós entramos em todos os corredores, novamente já nos estamos a colocar no campo visual das coisas que não estávamos com elas no pensamento, mas que de repente, este molho, ok, este molho é interessante. Esta manteiga é interessante. Este chocolate não conheço, isto é novidade. Então começam a aparecer-nos as coisas no nosso campo de visão e começa-nos a dar aquela vontade de, isto vai fazer jeito, isto vou experimentar, isto não conheço. Então a lista de compras é muito importante para nós não entrarmos em determinados corredores que nós já sabemos que não vamos precisar. E depois, quanto à leitura dos rótulos que eu falei no início, é óbvio que não é fácil nós estarmos todas as vezes que vamos ao supermercado, estarmos a analisar rótulos. Por duas razões. Primeiro, porque nós não temos horas para passar no supermercado, porque eu quando vou lá e faço isso, eu sei o tempo que eu demoro. E segundo, porque nós também não temos conhecimentos suficientes para conseguir avaliar bem. Então, o que é que eu sugiro normalmente? Em cada ida ao supermercado, que compare 3 produtos e comece a criar a sua lista de marcas. Porque se comparar 3 produtos, de 3 alimentos completamente diferentes, começa a definir as marcas que vai comprar em função da lista de ingredientes e, obviamente, também do preço, se for esse um dos critérios, mas já começa a ter as suas marcas de confiança. Então, escusa estar sempre a ir observar os rótulos daqueles alimentos. E dentro desses 3 que são diferentes, eu sugiro como é que nós vamos fazer esta comparação se nós não temos ainda conhecimento. É óbvio que se trabalham com nutricionista vão aprender isso, mas quando ainda não se tem esse conhecimento, uma forma muito simples é pegar em 2 alimentos parecidos. Então vamos imaginar, eu vou pegar numa manteiga de amendoim, que é uma coisa super simples de comparar, em que eu pego numa marca e na lista de ingredientes diz 100% amendoim, ponto. E a outra lista da outra marca diz amendoim, sal, óleo. Então eu começo a ver que se eu quero uma manteiga de amendoim, pela lógica, não é? Eu digo assim, ok, se é manteiga de amendoim, se calhar é melhor, ainda não sei muito bem, mas começo a imaginar, se calhar é melhor eu ter uma manteiga que só tem mesmo amendoim, porque aquilo, se eles conseguem fazer manteiga de amendoim só com amendoim, então se calhar é ótimo, mesmo ainda sem termos o conhecimento necessário, mas vamos funcionar aqui um bocadinho pela lógica. A mesma coisa se nós pegamos numa manteiga, que uma delas diz nata e sal, e a outra diz nata, sal, isto, aquilo, e tem 10 ingredientes. Eu penso assim, ora bem, a manteiga, eu ouço dizer que é uma gordura assim de animal, que é saturada, que é uma coisa para se consumir com moderação. Então elas vão ser muito calóricas as duas, não é? Eu não vou olhar para as calorias porque eu já sei que são muito calóricas, que eu vou usar com moderação. Só que uma tem nata, que é a gordura, não é? Do leite, e tem sal para dar ali um aroma. E a outra tem nata, sal e tem mais não sei quantas coisas. Então, mesmo eu não sabendo muito, se eu comparar a lista de ingredientes, eu vou saber que se calhar é melhor é trazer aquela com nata e sal. Então eu quero dar esta explicação, porquê? Porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não sei ler rótulos. Nós não sabemos ler rótulos se os lermos sozinhos. Mas se nós compararmos com outra marca, o mesmo alimento, nós começamos a tirar da nossa interpretação que algo aqui não está bem. Vamos imaginar que eu vou comprar uma polpa de tomate. Vamos imaginar que eu vou comprar uma polpa de tomate com um pouquinho de sal e um bocadinho de salsa ou coentros, aquela que já vem temperada. Então, se calhar vou encontrar lá dentro tomate, vou encontrar sal e vou encontrar essas ervas, coentros, salsa. Ok, eu posso dizer, mas isto só tem muitos ingredientes. Mas lembra-se então do que eu disse no início. Será que eu, se comprasse tudo separado, será que eu fazia em casa? Fazia, não é? Porque eu posso fazer em casa com tomate, com sal, com coentros e com salsa, certo? Então aquilo parece-me, apesar de ter alguns ingredientes, parece-me um alimento que eu poderia fazer em minha casa. Então aquilo está-me a poupar tempo, mas tem ingredientes ok. Agora eu posso ver o mesmo tipo de embalagem, o mesmo tipo de produto, uma polpa de tomate com já alguns temperos, em que eu vou encontrar esses ingredientes e vou encontrar outros nomes estranhos para conservar, para dar sabor, para dar textura. Então eu pergunto assim, ok, então se esta marca consegue só criar com ingredientes naturais e esta marca decidiu pôr outras coisas, porque é que eu vou comprar a outra que tem aditivos alimentares e não comprar só esta que fez as coisas só com ingredientes naturais? Claro que às vezes podemos ter aqui a questão do preço, ok, mas a outra é mais barata, mas então aí já depende do objetivo de cada pessoa. Agora eu costumo dizer assim, nós gastamos tanto dinheiro e tanta coisa, não é? Vamos ao café, compramos uma natinha, um coração, nós gastamos tanto dinheiro ao longo do mês. Será que vale a pena poupar, às vezes, umas dezenas de euros ao longo de um mês inteiro
para abdicar da nossa saúde? Ou será que mais vale abdicar da frequência das outras coisas que eu como no café ou no restaurante, para isso me sobrar ali algum dinheiro, para eu investir então em alimentos de melhor qualidade no supermercado? E se nós começarmos também a ser mais moderados nas nossas porções, se não comemos, se não andamos a petiscar durante todo o dia, se comemos umas porções adequadas, que vai obviamente contribuir para a nossa saúde, para a nossa energia, vitalidade, bem-estar, isso também vai diminuir a nossa conta. Porque se nós comemos em excesso, gastamos mais, e se comemos em excesso, temos mais problemas, se calhar, com o nosso peso, com a nossa saúde, com a nossa energia. Então isto é tudo um jogo de escolhas. Isto é tudo o perceber onde é que eu vou prestar as minhas fichas. E com isto também eu quero dizer que nós não temos que viver a tal vida perfeita. Se eu quiser comprar aquele alimento, tudo bem, mas há aqui uma coisa que é muito importante, é nós termos conhecimento do que é que estamos a ingerir e do que é que estamos a fazer. Porque a consciência, muitas vezes, traz aqui alguns sentimentos contraditórios. Eu antes eu não sabia, estava tudo bem, agora eu sei que estou a fazer isto. Claro, mas o nosso poder na nossa vida, ele vem com a consciência. Quanto mais consciência eu sei do que eu estou a decidir, do que eu estou a comer, do que é que eu faço, mais eu depois me posso concentrar nos resultados que eu quero obter e quais são as mudanças que eu quero fazer e viver em consciência com isso, quer seja para o equilíbrio ou não, mas é importante mesmo nós conhecermos para nós ganharmos o poder do nosso lado, desta decisão e de fazermos mudar aqui o rumo da nossa vida, da nossa alimentação e da nossa saúde. Sim, eu até estava agora, até lembro, porque lembro de ouvir a Sandra a falar e eu nunca, tento isto até ter consciência, e eu nunca tinha-me apercebido, foi uma conclusão que a Sandra chegou, há imenso tempo de certeza, mas para mim foi novidade, claro, que agora lembrei-me que era os nossos antepassados, não é preciso ir antepassados na tua pré-história, nada disso, os nossos familiares, não é? Portanto, os nossos familiares passaram uma altura de muita escassez alimentar, não é? E há muito aquela questão de eles não tinham tanto. Eu ouço histórias, portanto, ainda dos meus pais, dizerem que os meus pais são de origem, portanto, são transmontanos, e lá na aldeia tinham que dividir, por exemplo, uma sardinha tinham que dividir, portanto, havia muita esta escassez alimentar que vai passando para nós, e nós hoje em dia estamos, não é assim no mundo inteiro, mas nós, a nossa realidade aqui, portanto, é que há uma abundância. Há sempre comida, mas nós continuamos continuamos com este comportamento, não é? Que de escassez às vezes. Olha, eu vou buscar tudo que posso, enquanto há, e também, e estava a pensar nisto também até nas nossas escolhas. Eu acho que eu sinto que quando eu ganhei esta consciência, ou ouvir a Sandra falar, realmente é verdade, eu quando até vou às minhas compras no supermercado, eu não tenho que comer tanto como comia, eu posso começar, eu como a minha sopa e já não é preciso, já não tenho espaço para tanto a seguir, não é? Portanto, e é isto, nós de pensarmos que não temos que ter o prato super cheio, ou seja, nós estamos e acharmos que se não for assim que vamos ficar desnutridos, quando não é bem assim, não é? Portanto, isto é esta mistura, perdão, de escassez ainda que nós temos a nível alimentar, que temos medo de chegar ou passar por aquilo que passaram os nossos familiares, com a abundância que está à nossa frente e que nós não nos apercebemos, não é? Portanto, eu estava aqui a ouvir a Sandra falar e a pensar, realmente, quando eu ganhei esta consciência que nós não precisamos de tanto, que nós não precisamos de tudo, então quando é como aquelas mesas, só há um petisco, e há poucos, eu vou-me servir rápido antes que venham, depois não há nada para mim. E até foi na altura do Natal, não é? Uma pessoa tem a mesa cheia de coisas, eu não tenho que devorar aquilo tudo, eu posso me servir e a seguir servir com mais calma, porque vai sobrar, de certeza, sobra sempre. Aliás, andamos uma semana depois do Natal ainda com muitas coisas no frigorífico, porque há muita esta abundância e escassez ao mesmo tempo misturadas. Nós temos uma abundância à nossa frente, mas ainda vemos a alimentação com uma certa escassez. Portanto, eu acho que percebi bem a mensagem, Sandra, certo? Era isto. Nós temos felizmente, eu costumo falar sempre isto, que é, eu acho que nós temos que ser muito gratas pela mesa farta que nós temos. Quando eu digo mesa farta, digo termos capacidade financeira de ir a um café e se quisermos comer 2 bolos, comemos, se quisermos comer 5, temos capacidade financeira para isso. É saber que nós podemos ir a um restaurante e se quisermos pedir 2 pratos, podemos pedir. Ou seja, nós temos que ser muito gratos
pela disponibilidade financeira, pela segurança do nosso país, pela segurança da nossa vida, por podermos fazer isso. Nós podemos comer em qualquer circunstância, nós temos comida em tudo quanto é lado, em máquinas de vending, em supermercados, em restaurantes, em cafés, temos comida por tudo quanto é lado, vamos à casa dos amigos também. Então, primeiro ponto, eu acho que nós temos que ser muito gratas por esta abundância, porque nós sabemos e vemos que há países, que há famílias que não têm isso e que não têm o poder da escolha. Só que a nós foi-nos concedido, pelo menos às pessoas que estão a ouvir aqui este podcast, a nós foi-nos concedido este poder da escolha, da decisão. Só que com o poder da escolha e da decisão vem também uma responsabilidade, que é, eu vou querer utilizar esta abundância para ao fim e ao cabo me fazer mal? Ou eu vou querer usar esta abundância com apreço, com gratidão, com reconhecimento, mas eu decidir o que é importante para mim? Porque o facto de estar uma mesa farta, muitas vezes as pessoas dizem-me assim, Sandra, fui convidada para um aniversário, mas eu nem quero ir. Eu até tenho medo de ir, porque eu já sei que ele vai estar cheio de comida. Então imaginem, quando alguém me convida para um aniversário, em princípio é porque eu sou amiga daquela pessoa, não é? É porque aquela pessoa me quer ter no seu aniversário. Mas a preocupação de muitos de nós é o medo. Em vez de ser o agradecimento, em vez de estarmos bem, em vez de nos sentirmos gratas pelo convite, o primeiro sentimento que às vezes surge é o medo e até a revolta. Para que é que me convidaram? Porque agora eu não posso dizer que não e agora é só comida e já me vai fazer mal. Então nós partimos de uma base que se calhar nós não estamos a refletir muito bem, porque se nós refletíssemos, ainda bem que nós temos essa capacidade de conviver com os outros, ainda bem que a nossa mesa é farta, ainda bem que alguém nos convida para a sua casa e nos oferece o melhor, foi comprar o melhor, gastou dinheiro para isso, preparou, teve do seu tempo a preparar as coisas para nos oferecer o melhor. Então quando nós pensamos nisso com gratidão, de repente as coisas mudam. E quando nós pensamos em decisão, de repente o poder passa para mim. Que é, eu sei que alguém fez o melhor para mim, para as pessoas que convidou, agora eu lá dentro, quem vai ter o poder sou eu. Eu agradeço e decido. Eu agradeço e decido. Só que muitas vezes isto não se consegue no primeiro momento, não é? Nas nossas vidas corridas, nós estamos a utilizar muito pouco tempo para a reflexão, para a consciência, para pensarmos no que é que realmente queremos, para anteciparmos. E muitas vezes é aquilo que eu já dizia há pouco, nós reagimos. Nós entramos num ambiente cheio de comida, começamos a conversar, porque é isso que nos leva lá, é esta conexão social, começamos a conversar e distraidamente começamos a comer. Não é bem distraidamente porque eu vou lá e escolho as melhores coisas, aquilo que eu quero, só que se eu pergunto assim a alguma pessoa que foi a um aniversário, se eu pergunto assim, olha, e quantas entradinhas é que comeste? Quantas vezes é que repetiste o prato? Quantos copos de vinho bebeste? Quantos copos de refrigerante bebeste? A pessoa não sabe, porque a pessoa não está atenta ao que está a comer. E só quando sai de lá com aquela sensação de inchaço, desconforto, é que de repente vem a culpa, o remorso, e porque é que eu fui, e porque é que me convidaram, e porque é que eu comi. Só que se nós começarmos a treinar, porque estas coisas são treináveis, não é? Isto nada muda de um dia para o outro, mas tudo muda com a prática, com os passinhos pequenos, como eu dizia lá no início, que nós depois vamos interiorizando na nossa vida. Então, se eu começar a pensar que antes de entrar num sítio com uma mesa farta, se calhar eu tenho que comer alguma coisa antes. Mas a perspectiva às vezes é o contrário. Eu não vou comer nada durante o dia porque eu já sei que vou abusar à noite. Então junta-se dois em um, é a fome e a vontade de comer. Agora, se eu entrar nestes sítios onde eu já sei que a minha força de vontade vai ser colocada ali em causa, se calhar se eu comer outra vez a tal fruta, ou iogurte, ou alguma coisa para, ou umas nozes, antes de eu entrar naquele local, eu já vou entrar com uma das minhas dimensões mais controlada, que é a dimensão física. Depois resta-me controlar aqui a parte da mente e da decisão, que é, ok, eu vou olhar para aquilo que eu gosto e vou tentar escolher o que eu gosto mais. Às vezes as pessoas têm esta perspectiva de que é, não, eu vou escolher o que é menos calórico. Só que eu escolho o que é menos calórico, às vezes as pessoas também acham que sabem o que é menos calórico, mas também não sabem, porque uma coisinha pequenina às vezes pode ser de facto uma bomba calórica, e as pessoas então escolhem aquilo que acham que é menos calórico, mas depois não aguentam e vão comer na mesma aquilo que gostariam mais. Então eu costumo dizer que as nossas escolhas é quase como se fosse um saquinho de fichas. Quando os nossos pais nos davam umas fichas para irmos para a feira popular, nós não íamos gastar aquele saquinho de fichas logo no primeiro divertimento. Se calhar nós vamos dar uma volta à feira para ver quais são os divertimentos que eu gosto mais e depois vou decidir onde é que eu vou gastar as minhas fichas. Então, numa refeição social, é um pouco isso, eu olho para a mesa e digo, ok, eu amo isto. Aquilo gosto mais ou menos, mas se eu não comer, não me aquece nem me arrefece. Então, eu vou focar o meu tempo, a minha energia só naquilo que eu gosto mais. Quando eu digo tempo é devagar.
Eu vou espaçar aquilo que eu gosto mais, porque não tem que ser de uma forma rápida e imediata, mas pode ser saboreando, pode ser conversando e dedicando tempo só para eu saborear aquilo, comendo devagar, observando, porque é assim que eu vou ter o prazer dos dois lados. Eu vou ter o prazer da conversa, da conexão, mas também vou ter o prazer de apreciar, de saborear, de sentir aquilo que eu estou a comer. Então, quando nós vivíamos lá no passado, na nossa escassez, isto já era um pouco assim que acontecia. Porquê? Pela escassez. Então a comida era muito valorizada, a tal sardinha que era dividida, não era comida assim na distração, era comida com mais atenção. Porquê? Porque havia tempos mais certos de nós nos alimentarmos, havia momentos em família, havia aquelas quantidades, sabíamos que aquilo que nós comíamos vinha da terra. Então também tínhamos uma vida física mais ativa, portanto eu também me lembro dos meus avós, não é? Da minha mãe e dos meus tios quando eram crianças e as histórias que eles contavam. Só que agora nós temos esta abundância e nós temos muita disponibilidade para andarmos sentados, não é? Sentados no carro, nos transportes. Então nós estamos a inverter aquilo que era a tendência mais natural, que era a comida demorava a crescer, ou quer seja no campo, quer seja o gado, ou peixe, demorava a crescer, ela era mais limitada, era mais sazonal, era mais local e tínhamos mais movimento. Para hoje em dia andarmos muito mais sedentários, temos muito mais comunidade e termos, de facto, a comida sempre à mão, em todo o local. E cada vez com mais diversidade, cada vez com mais estímulo ao nosso paladar. Porque antigamente havia umas bolachinhas, mas hoje em dia a fasquia está bem alta com bolachas e batatas e essas coisas para todos os gostos e feitios que nos estão a criar, de facto, esta adição pelo paladar, pela textura, pela crocância, pelo sal, pelo açúcar. Então estamos, quanto mais provamos, mais nós gostamos e mais nós queremos perpetuar aquilo. Portanto, trata-se de nós começarmos a ir ao supermercado com uma perspectiva de, ok, eu vou comprar aquilo que é mais natural, que é menos processado e vou aprender a transformar isto de forma rápida, prática, mas super deliciosa. Porque eu costumo sempre dizer, nenhuma das minhas alunas ou pacientes emagrece a comer cozidos e grelhados, porque isso não é um comportamento que eu tenho e que mantenho para a vida, porque eu não iria conseguir manter, e para a maioria das pessoas que eu acompanho, ninguém sobrevive para o resto da vida a comer coisas sem sabor, porque não estou a dizer que o cozido e grelhado seja sem sabor, mas a forma como a maioria de nós faz é sem sabor, não é? Assim, mais deslavado, mais sem sabor. Então, aquilo que nós precisamos de aprender é como é que nós vamos transformar ingredientes mais naturais, mas de uma forma super rápida, em coisas absolutamente deliciosas, que é isso que eu ensino. E a partir daí nós estamos a promover uma transformação do nosso paladar, dos nossos hábitos, porque nós estamos a trazer coisas, não estamos a retirar o prazer e ficar só com aquilo que é chato e difícil, mas estamos a substituir um prazer que não nos está a trazer prazer noutras dimensões da nossa vida por um prazer, que aquela comida é boa e saborosa, eu gosto, então vou conseguir manter e depois vou trabalhar a dimensão física, de energia, de bem-estar, do humor, da autoestima, que essa mudança, nessa mentalidade e nessa ação vai trazer. Sim, por exemplo, eu noto diferenças mesmo quando até a falar das escolhas também no supermercado, estávamos a falar também, era a mesma questão de, ok, às vezes estas escolhas, porque há pessoas que dizem, eu também gostava de comprar mais, eu compro muita coisa biológica, pronto. E dizem, já me disseram várias vezes, mas a gente pode, isso é caríssimo. E eu já fiz os cálculos, eu não gasto mais do que as outras pessoas, porque eu não compro, aqui em casa não há bolachas, não há tanta coisa que não existe aqui em casa, que sou eu que faço, como sou eu que faço até, por exemplo, portanto, tenho alguns cuidados e o que permite que eu tenha esta margem para comprar produtos biológicos e mais naturais. Uhum. Também não compro muita coisa. Acabei porque eu como mudei recentemente de país, acabei por portanto, ir para um apartamento mais pequeno, tive que abdicar de mais de metade das minhas coisas e agora acabo por, ok, eu tenho pouco espaço, então o que cabe aqui é o que vai caber aqui é o que é importante, que não há espaço para mais, portanto, não há mesmo espaço, mesmo que eu quisesse não tinha. Portanto, Uhum. o que é necessário? É isto, então é isto que eu vou comprar. E estas escolhas, e às vezes eu noto, vou à casa de pessoas, têm despesas que dizem, isto já passou o prazo, isto já passou o prazo, isto já passou o prazo.
Certo, então aqui dava para ter tido estas opções mais saudáveis também. Ou seja, nós estamos a ir ao supermercado não é pensar em escassez, mas é pensar de forma consciente. Mas eu preciso também é um processo, não é? Que também eu estou ainda a ter esta consciência. Mas, por exemplo, um prato equilibrado, o que é que deve estar? Portanto, nós já, portanto, vamos ao supermercado e agora vou para o prato, não é? O que é que deve estar num prato equilibrado? Portanto, eu posso dizer como é que eu faço mais ou menos o meu, que é sopa. Pronto, depois eu tenho opções. E varia muito cá em casa, portanto, também tentamos adaptar o gosto de toda a gente, não fazer refeições diferentes mas às vezes temos essa possibilidade, porque nós temos coisas que sobram dali, depois misturamos, fazemos o buffet também, e isso é ótimo, que é a escolha de cada um, mas, portanto, eu começo sempre pela sopa, e a partir daí, depois é muito trazer os legumes, a parte da proteína, portanto, eu opto mais por proteínas vegetais, é verdade, mas é muito os legumes, a proteína, e o arroz, portanto, o quinoa, vou variando por aí. Sim, Não é sim, só o muito arroz, isso. não é Ou só seja, a Organização Mundial de Saúde recomenda a ingestão de 400 gramas de frutas e hortícolas por dia. E que nós nem sempre estamos a incluir isso, porque até parece um número muito grande. Isso vai nos fornecer 25 a 30 gramas de fibra por dia, para além de água, porque esses legumes e vegetais e frutas têm muito conteúdo de água, vitaminas e minerais que são importantes. Portanto, temos aqui logo a base da nossa alimentação, porque quando nós olhamos para a roda dos alimentos, de facto ela tem uma predominância muito grande deste tipo de alimentos. Então, se nós começarmos por aí, temos a sopa. O que é que vai fazer a sopa? A sopa, se for uma sopa de legumes, com moderação depois na adição de azeite, eu costumo dar a indicação de uma colherzinha de sopa por panela. É só mesmo ali um efeito placebo, porque nós de facto onde vamos ter as propriedades do azeite é na nossa salada, é ali em cru, é onde nos vai saber mesmo bem. Então, depois, se nós tivermos essa sopa, que até pode levar um bocadinho de batata, porque não vai ficar assim muito mais calórica, se for necessário para nós gostarmos da sopa, porque há pessoas que se for sem batata já não comem. Então, se nós começarmos pela sopa, isso vai-nos começar aquilo que nós portugueses dizemos, vai-nos começar a forrar o estômago. Então, se a primeira coisa que entra aqui dentro é algo com muita água e com menos calorias, isso vai nos encher. Se nos vai encher, já estamos aqui a ver uma mais-valia para aquilo que nós vamos a comer a seguir, ou seja, o que vamos comer a seguir, vamos precisar de menos quantidade para nos sentirmos saciados. Então, se nós começarmos depois, na mesma lógica, a dividir o prato ao meio e colocarmos legumes ou salada, ou uma mistura dos dois, em meio prato, com moderação também no tempero de azeite, para não termos aqui uma ingestão calórica elevada através dos molhos. Se nós começarmos aí, nós já estamos a ter a primeira sopa mais o meio prato de salada, que são os dois principais volumes da nossa refeição, com poucas calorias, mas com grande enchimento de estômago. Em que depois nos sobra metade do nosso prato, para dividirmos como se fosse ao meio, onde vamos colocar a proteína de origem animal ou vegetal e onde vamos colocar os hidratos de carbono. Aqui os hidratos podem ser arroz, batata, massa, quinoa, batata doce, bulgur, milê, portanto, às vezes até pode ser pão. Há pessoas que gostam de comer pão à refeição e eu às vezes troco o arroz, ponho lá um bocadinho de pão, se for molhar num ovo, por exemplo. E depois nós temos a parte da proteína, que falando aqui um pouquinho nas compras e no gasto no supermercado, nós portugueses também ingerimos muita proteína animal em excesso. E o que é que acontece? Não só em termos de saúde isso não será benéfico, mas também acontece que a proteína é das coisas mais caras que nós compramos no supermercado. Então, se nós substituirmos mais vezes por semana a proteína animal por proteína vegetal, nós temos também um equilíbrio nutricional e proteico, que é isso que nos vai fornecer principalmente, com um valor muito, mas muito mais reduzido. Vamos comparar o que é eu pôr um quarto de feijão ou pôr um quarto de carne de vaca, por exemplo, em termos de custos que nós estamos aqui a falar. E a mesma coisa se aplica ao ovo, porque às vezes a pessoa acha que o ovo é um parente pobre da proteína. O ovo é, de facto, uma proteína de excelência e é também muito mais económico do que a carne ou o peixe. Portanto, se nós começamos a incorporar mais ovos na refeição, mais leguminosas, o feijão, as lentilhas, as favas, o grão de bico, o feijão fradinho, as ervilhas, portanto, todas essas leguminosas, elas vão nos fornecer proteína também importante, que pode substituir em algumas refeições a carne ou o peixe, ou até mesmo o ovo. Então, se nós fizermos uso disso, ou então misturar.
põe um pouquinho de carne ou de peixe e põe um pouquinho de leguminosas, ou põe um bocadinho de ovo e um bocadinho de leguminosas. Então já vamos baixar a nossa conta no supermercado, vamos manter o nosso equilíbrio nutricional e vamos também, com isso, permitir ter folga para comprar outras coisas que se calhar no outro momento achávamos um pouco mais caras. Mas de facto montar assim a nossa refeição e o nosso prato dá-nos duas vantagens. Por um lado, recebemos os nutrientes importantes, por outro lado, temos menos calorias se nós fizermos estes passos e uma terceira vantagem é nós promovemos também aqui um equilíbrio glicêmico, porque muitas vezes quando nós começamos com o petiscar do pãozinho, nós estamos já a fazer aqui um aumento da nossa produção de insulina, para a entrada primária daqueles hidratos de carbono, estamos a fazer com que a curva glicêmica aumente e quando nós começamos a refeição por vegetais, quer seja uma salada, quer seja legumes, quer seja a sopa, mesmo que depois vamos introduzir os hidratos de carbono deste género, portanto os farináceos, os chamados farináceos, mais à frente, a forma como a nossa glicemia vai subir vai ser diferente e a nossa produção de insulina vai ser também diferente. O que é que isso traz de vantagens? Menos petiscar ao longo do dia, menos vontade de petiscar, quer dizer que eu estou a ingerir menos calorias. Se estou a ingerir menos calorias, também estou a sentir que eu estou no bom caminho, que eu não petisco tanto, estou mais saciada. Se eu estou no bom caminho, isso dá-me vontade de continuar com outros passos e continuar esta jornada em que eu vou acrescentando passos e sinto realmente a minha vida a mudar, porque afinal de contas não é assim tão difícil, até consigo incluir isto e isto, só que é preciso ter esse conhecimento e ter essa estratégia e ter essa orientação. Sim, faz todo sentido. É preciso mesmo ter um suporte para depois conseguirmos manter os resultados a longo prazo e já nos conhecermos. E assim, esta conversa tem sido maravilhosa, Sandra, tenho adorado, mas até aqui depois para terminarmos assim uma pergunta que não há resposta certa, não há resposta errada. É mesmo, o que é para a Sandra a beleza? Pode ser uma palavra. Pode ser uma palavra, uma frase, o que sentir. Qual que... Eu vou utilizar a palavra que define tudo o que eu faço, que é leveza. Para mim, beleza é quando nós nos sentimos uma leveza de esboçar um sorriso, de termos os ombros descontraídos, de nos sentirmos bem connosco próprias, de nos sentirmos bem com a vida, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, é sabermos que a vida é feita desses altos e baixos, mas que esta leveza ou esta beleza é de facto este equilíbrio que nós construímos e desconstruímos, construímos e desconstruímos, é uma jornada. Portanto, e ser leve nessa jornada vai, sem dúvida, irradiar a nossa beleza e a nossa luz. Sim, é isso mesmo, essa leveza faz toda a diferença, não é? Olha, Sandra, então, aqui, como é que a podemos encontrar? Quem a quiser procurar através de redes sociais, quiser acompanhar o seu trabalho, portanto, onde é que a pode encontrar facilmente? Bom, tudo é só procurar Sandra Ribeiro Nutricionista, é o meu site, o Instagram, o Facebook, tudo isso. O meu livro, que também o trouxe, já vi que a Paula também trouxe, é sempre o nome Leve para Sempre, é também o nome do meu programa, portanto podem mandar uma mensagem, eu estarei disponível por estas diversas vias de contacto, portanto terei muito gosto em ajudar quem necessite, portanto estarei ao dispor. Olha, é isso. Olha, obrigada, Sandra, obrigada mesmo por toda esta partilha, todo este conhecimento, todo este momento que tivemos aqui. Muito grata mesmo por ter vindo aqui ao podcast. Tá? Muito obrigada, Paula. Obrigada.